querido jovem adventista, seja bem-vindo ao último trimestre de 2023 e estamos estudando sobre a nossa história, a nossa identidade, o movimento adventista do sétimo dia, nossa mensagem, nossa herança e a nossa missão. Eu estou aqui com a minha lição já aberta, com a minha Bíblia aqui. Você também já pegou sua Bíblia? Já pegou a sua lição? Você já estudou a sua lição? Você está lembrado, né? Que o meu vídeo é complemento do seu estudo pessoal. Então, se você ainda não estudou sua lição, pausa o vídeo agora. Vou esperar você pausar. E depois você vem aqui e assiste o vídeo, tá? Gente, eu trouxe vários. Vocês viram aí na nossa nova vinheta do trimestre o tanto de livros maravilhosos que a gente tem para se debruçar sobre o assunto do movimento adventista, do surgimento da nossa história. E tem materiais ainda que eu não tenho. Tem 2 livros ainda que eu quero comprar. Vocês viram, todos esses livros que eu mostrei na introdução são da CPB. Tem 2 livros ainda que eu quero comprar. Porém, não deu ainda. Então, provavelmente até o final do ano eu os compro e trago aqui para mostrar para vocês, tá? Eu estou aqui com a minha camisa do Inconformados, que foi o Acampijá, o Campuri de Jovens da União Leste Brasileira. Eu quero mandar um abraço para algumas pessoas. Gente, eu não lembro os nomes de vocês, tá? Vocês sabem disso. Algumas pessoas que me encontraram lá. Foi um Campuri com jovens da Bahia, de Sergipe, mas outros jovens de outros estados também podiam se inscrever e participar. Então eu encontrei pessoas do Mato Grosso, Espírito Santo, Acre, várias pessoas. E, em especial, algumas pessoas de outros campos aqui da União, pessoas de Sergipe, pessoas da Missão Bahia Sudoeste, que é bem distante, gente, Barreiras. Deixa eu ver se eu lembro o nome de uma outra cidade. Algumas cidades, assim, eu não me recordo agora o nome. Mas várias pessoas que, enquanto eu estava trabalhando, né, eu sou coordenadora de altar e nós estávamos trabalhando no evento, algumas pessoas me encontravam, assim, eu ficava tipo, oi? Tipo, você é a menina do canal da lição, não sei o que e tal. Então eu quero mandar um abraço para todos vocês que de alguma forma contribuíram para que eu voltasse a gravar. Então, vamos para a lição? Vamos estudar aí? Começando pela tirinha dessa semana, né, gente? Que eu achei fantástica. Eu sempre vou dizer para vocês que as tirinhas são o máximo e a minha tirinha já tá aqui bem marcadinha. A gente vai estudar essa semana, lição 4, o dom profético. E a gente já vai começar aí desmistificando várias coisas, tá? O dom profético, olha só a tirinha. Há vagas para profetas. E aí um rapaz vê os requisitos. Não precisa ser forte nem bonito, nem ter alta escolaridade. E ele diz o quê? Eu tô gostando disso. Requisito, 2 pontos. Submissão a Deus, full time, em todo o tempo. Qual é a cara que ele faz? Eu vou tentar imitar essa cara. Pulou fora, né, gente? Então, olha só. A premissa que Deus pede parece ser muita coisa para algumas pessoas. Não é confortável estar em submissão a Deus full time, mas é simples. Não é confortável, mas é simples. Se colocar à disposição, se colocar em submissão a Deus, não é confortável, não é fácil, mas é simples. Entenda que simples não significa fácil. Simples significa apenas que é simples, tá? Eu quero trazer para vocês também algumas curiosidades. A etimologia da palavra profeta tem raízes no hebraico e no grego, tá? Eu não sei se estarei pronunciando da forma correta, então se algum teólogo tiver, algum pastor estiver assistindo, foi assistindo o podcast sobre a lição jovem da Associação Paulista Leste que eu descobri isso. Então, o pastor que estava explicando disse que profeta no hebraico é nabi e no grego é profetês. E o significado da palavra profeta, etimologicamente, é falar em nome de alguém. Então a gente já percebe aí que o profeta, ele é um representante, ele precisa falar em nome de alguém, certo? E uma coisa muito importante que eu vi aqui na tirinha é que nas orientações aqui, falando sobre o profeta, diz assim, não precisa ser forte nem bonito, nem ter alta escolaridade. E uma coisa que eu anotei aqui, ó, Deus não se importa com o teu currículo, nem se você fala muito bem. Ele quer submissão integral. Então, muitas vezes, a gente acha que para ser usado por Deus, a gente precisa ter altas habilidades, como muitos teólogos, muitos pastores, e eu falo isso dentro do nosso meio. Muitas vezes, quando uma pessoa é escolhida para desempenhar um cargo na igreja, uma função, ela recua, né? E a gente vai ver que essa recusa é algo muito constante nos chamados que Deus faz às pessoas. Ela recusa e ela coloca vários empecilhos. Quais são os empecilhos? Ah, mas eu não sei falar. Ah, mas eu não sei isso. Ah, mas eu não sei aquilo. Ah, eu não sei pregar. Ah, eu não sei...
Quando o que Deus quer, você não precisa ser forte, não precisa ser bonito, não precisa ter alta escolaridade. Ele quer submissão em todo o tempo. É só isso que Deus pede. Essa é a premissa única do chamado que Deus faz. Ele quer que você seja submisso. Apenas. Ele não tá nem aí se você sabe falar bem, se o seu currículo é muito grande, se você tem doutorado, se você é ancião, se você desenvolve várias... Ele não tá nem aí pra isso. Prova é que a gente vai ver aqui no ministério de Ellen White, os pioneiros, a gente vai ver que nenhum deles era uma pessoa com alta escolaridade, com um currículo enorme. Deus falou, esse currículo aqui tá muito bom, vai ser um bom representante, eu vou escolher ele. Não. É bem diferente. Você já estudou aí as 3 lições primeiras, e a gente está estudando agora a lição 4, e é bem diferente, tá? Então, veja, outra coisa que eu achei muito interessante aqui para destacar na tirinha. Existem muitas pessoas que querem viver aquelas coisas grandiosas que os profetas viveram, vivenciar os milagres que Paulo fazia, que Pedro fazia, que Moisés fazia, mas eles não estão dispostos a cumprir a premissa única, o requisito único, submissão a Deus em todo o tempo. Porque Pedro, Paulo, Moisés e diversos outros, Abraão e todos os profetas, todos os patriarcas, todos aqueles que foram escolhidos e desempenharam ali o seu ministério com o Senhor Jesus, sendo ali representantes de Deus, sendo boca de Deus, porque o profeta é para falar em nome de, né? E entendemos isso como um privilégio. Todas essas pessoas cumpriram esse requisito. A única premissa, submissão a Deus em todo o tempo. Então, hoje, tem muito jovem adventista, muito jovem cristão, muitos cristãos em geral, querendo que grandes coisas, grandes milagres aconteçam, que o Espírito Santo se manifeste de forma poderosa, como foi no tempo da igreja primitiva, mas não estão dispostos a se submeter a Deus como o povo no tempo da igreja primitiva estava submisso. Não estão dispostos a deixar de lado todas as desavenças, não estão dispostos a ter uma vida de oração, de comunhão com Deus, de cuidado ao próximo. Não estão dispostos. Querem o poder, mas não estão dispostos a serem submissos. Então, isso é algo que a gente precisa ter em mente, tá? Vou falar aqui nessa lição de domingo, sobre sábado e domingo, tá bom? Hoje é uma data importante, né? 22 de outubro, domingo, dia 22 de outubro de 2023, né? Essa data é algo muito importante, tem um significado muito especial para nosso movimento adventista, para a nossa história. Você já sabe. Se você não sabe, pelo amor de Deus, se você não sabe, vai estudar. Então, vamos lá. No domingo, fala aqui sobre aceitar o chamado. E qual é o chamado? Ser boca de Deus. Transmitir a mensagem, partilhar, anunciar aquilo que o Senhor, eu não gosto dessa palavra transmitir, anunciar aquilo que o Senhor deu ao profeta. Então, esse é o chamado, ser boca de Deus. E aí a lição, você já estudou sua lição, a lição vai trazer aqui um panorama do que aconteceu ali antes do grande desapontamento, que foi o chamado de algumas pessoas para o ministério profético, né? E aí vai falar de William Foy, vai falar de Hazen Foss e vai falar também sobre Ellen White, tá? E algo que eu destaquei aqui na lição de domingo é que Hazen Foss, ele parou para... O foco que ele colocou, quando Deus fez o chamado a ele, foi em qual seria a reação dos desapontados quando ele apresentasse a mensagem de Deus. Eu tô lendo aqui várias coisas que eu escrevi, gente, você já sabe, né, que a minha lição é assim. Ele pensou em qual seria a reação dos desapontados quando ele apresentasse a mensagem de Deus. Então, imagina, no lugar dele, eu acho que eu também ficaria temerosa. Teve lá o grande desapontamento. Aí Deus vai e escolhe ele. E aí, depois de todo mundo estar desapontado, ele vem assim, olha, o Senhor me deu uma mensagem. Ele ficou com medo. Ele parou para pensar na reação das pessoas. Ele não focou apenas em quem estava chamando ele. E algo triste é que a gente vai ver aí, né? A lição vai falar que ele não demonstrou mais interesse em assuntos espirituais e tal. É bem triste a história dele, né? Mas aí Deus vai e chama Ellen White. E quando a gente observa essa questão da recusa, gente, algo muito interessante pra gente observar é que parece... Eu vi o pastor... eu não tô lembrando agora o nome dele, mas o pastor do podcast No Contexto, ele falando que recusa era uma postura padrão dos profetas. Quando a gente vai pra Bíblia, a gente vai ver que Moisés meio que, né, recusou, Isaías, Jeremias, Gideão. A gente vai ver várias pessoas dizendo assim, Senhor, então, quem sou eu? Gideão disse, quem sou eu, Senhor? Para que, né, o Senhor me escolha. E Moisés diz assim, Senhor, mas eu não sei falar. E aí Deus faz, Moisés, meu filho, quem fez a boca fui eu. E Jeremias diz o quê? Senhor, eu não passo de uma criança. E o Senhor diz assim, meu filho, eu te escolhi desde o ventre da tua mãe. Não digas não passe de uma criança, porque onde eu te enviar você irá e tudo que eu te mandar você falará. A gente vê também Isaías. Isaías diz, né? Eis-me aqui,
envia-me a mim. Mas você vai observar lá em Isaías capítulo 6, que ele diz assim, ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou impuro, eu estou no meio de um povo impuro, de lábios impuros. Então, a recusa, o medo, a insegurança de ser um profeta, de ser a boca de Deus, era tipo um padrão, aconteceu com muitas pessoas. E também aconteceu com Rasenfors. Aí a gente vem aqui para a vida de Ellen White, né? E aí Deus faz a ela o chamado. E eu quero me deter com vocês em alguns materiais. Eu quero mostrar para vocês alguns materiais e trazer para vocês alguns relatos da própria escritora. Aqui na lição de domingo, pede para você mergulhar mais fundo e pesquisar no livro Primeiros Escritos, o capítulo 2, onde Ellen White vai falar sobre a primeira visão. Eu tô com esse livro aqui, Primeiros Escritos. Ele é aquele livro antigo, da capa vermelha, até já sumiu o letreiro dourado. Tá aqui, Primeiros Escritos. E aí, o capítulo 2, ele tá bem aqui, ó, Experiências e Visões. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você que não tem esse livro físico. Eu vou deixar tanto o escrito como o áudio, tá bom? Aqui na descrição do vídeo você pode estudar. Nessa parte aqui, ó, Experiências e Visões. Gente, esse livro eu comecei a ler em 2017, então ele tá bem marcadinho. Aí aqui, esse é o capítulo da primeira visão de Ellen White. Ele tá bem... Gente, esse livro é maravilhoso demais. Vocês precisam adquirir esse livro. Eu vou colocar lá no story do Instagram o link pra você comprar esse livro, tá? Lá na Casa Publicadora Brasileira, beleza? Então fica atento lá ao Instagram, se você não me segue ainda, @cristina.prokelly. Eu trago coisas da lição também lá, bastidores e tal, alguma coisinha assim. Eu vou apresentando pra vocês, tá? E aí nesse capítulo aqui, Experiências e Visões, ela vai relatar a primeira visão dela. E ela tinha 17 anos quando isso aconteceu. Nesse período que ela recebeu a primeira visão, ela estava doente, ela estava com pneumonia. A saúde de Ellen White era muito precária, muito debilitada. Se você já tem estudado um pouco da história dela, se não, eu te indico aqui esse livro, Primeiros Escritos. Eu também te indico o livro Vida e Ensinos dela, que eu trouxe aí na introdução da vinheta do canal, e você vai descobrir aí como é que foi a infância dela. Esse Vida e Ensinos é tipo uma autobiografia, sabe? Ela escrevendo sobre a vida dela mesma. E aí, ela diz assim, ó, nesse capítulo, elas estavam reunidas, né, uma reunião de mulheres, e ela diz, apenas 5 de nós, todas mulheres, estávamos presentes. Enquanto eu orava, o poder de Deus veio sobre mim como jamais eu experimentara antes. Eu fui tomada em visão da glória de Deus e parecia-me estar sendo elevada acima da terra cada vez mais alto. E foi-me mostrado algo das jornadas do povo do advento para a cidade santa, conforme narrado abaixo. E aí ela começa a narrar. Essa visão de Ellen White ela é dividida em 3 partes, né? Essa primeira visão. Ela tem a visão ali da terra para a cidade santa. Depois ela vai falar sobre a entrada na cidade santa, como foi, né, na visão, a entrada dos remidos na cidade santa, sendo recepcionados por Jesus. E ela vai falar também de como foi a saída da cidade santa para a nova terra. Como é que eu penso, né, como é que será a passagem da cidade santa, a descida da nova terra. É maravilhoso, gente. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou deixar pra vocês esse capítulo, mas eu não vou ler, a visão é muito grande, né, aqui pra ler, é muito grande aqui pra ler no canal, mas eu vou trazer pra vocês um relato aqui do livro A História, né, História do Adventismo, e o capítulo 9 é também um relato da primeira visão de Ellen White. O título do capítulo 9 é Olha um pouco mais para cima. É aqui o autor desse livro, né, eu não vou saber pronunciar o nome dele, né, mas ele na época que escreveu esse livro aqui, gente, esse livro é grosso, ó, que maravilhoso, da CPB. Ele era chefe do departamento de História Denominacional e professor de História da Igreja do Sétimo Dia, Adventista do Sétimo Dia, lá na Universidade Andrews, tá? Então, um estudioso aí de História da Igreja, um professor de História da Igreja, ele escreveu esse livro, e nesse capítulo 9, olha um pouco mais para cima, ele vai trazer aí como é que foi essa primeira visão de Ellen White. Então eu quero descrever aqui para vocês, né? Enquanto, aqui, entre aspas, a citação dela. Enquanto eu estava orando no altar da família, o Espírito Santo caiu sobre mim, e parecia-me que estava subindo mais e mais alto, bem acima deste sombrio mundo. Volvi-me para ver o povo do advento no mundo, mas não o pude encontrar. Então uma voz me disse, olhe outra vez e olha um pouco mais para cima. Então, ele vai trazer aqui como é que foi essa visão de Ellen White quando ela tinha 12 anos. A família ouviu Guilherme Miller, né, pregar e contou. É tanto que nesse livro aqui, ó, Vida e Ensinos, ela traz aqui a foto da igreja. A igreja da Rua Casco, em Portland. Foi onde ela começou a ouvir as mensagens de Guilherme Miller. Esse livro é maravilhoso porque ele traz muitas fotos. Em 1840, o período que ela começou ali a ouvir as mensagens de Guilherme Miller com a sua família. Então, o que acontece?
Esse livro ele vai trazer aqui a informação de que Ellen ouvia as mensagens de Guilherme Miller, mas a esperança que ela tinha na volta de Jesus foi afetada pela pregação de um ministro não adventista que dava ênfase ao fogo do inferno, fazendo Deus parecer tão cruel que as dúvidas que ela tinha se ela estava perdida ou não começaram a voltar. Então, ela ficava todas as noites acordada implorando misericórdia ao Senhor depois dessas pregações desse ministro não adventista. Mas aí, a mãe dela encaminhou ela para conversar com o pastor Stockman, que era um jovem ministro que era metodista. Vocês se lembram que Ellen White e a sua família eram metodistas? Esse jovem também era metodista e ele se converteu aos ensinos do advento, né? A esperança adventista, ele adotou essa esperança. Então, ele começou a falar com Ellen White que Deus não é tirano, que Deus tinha uma grande obra para ela, visto que ele estava dando a ela a possibilidade, né, de ter essa experiência religiosa. Então, ela se sentiu muito mais feliz. E aí, com 17 anos, Ellen foi em cadeira de rodas, em dezembro de 1844, visitar a senhora Hines, uma amiga dela. Certa manhã, aqui é a primeira visão, tá? Certa manhã, um pequeno grupo de outras senhoras adventistas uniu-se a elas em oração, rogando, sem dúvida, por luz quanto ao desapontamento e rogando por misericórdia para com seus amados, cuja fé não era mais forte. Porque vocês sabem que depois do desapontamento, muitos decidiram abandonar a fé. Ao se ajoelharem, o Espírito Santo manifestou-se, concedendo um especialmente belo senso de segurança. E nesse momento, Ellen recebeu sua primeira visão. Quando terminou, ela disse às mulheres como havia procurado em vão no mundo pelo povo do advento, até que o anjo a instruiu: olhe outra vez e olhe mais para cima. Foi então que ela viu um caminho muito acima do mundo, no qual os crentes estavam viajando para a Cidade Santa. Ali estava uma resposta às orações que Ellen White estava fazendo, rogando por misericórdia todas as noites. O céu dizia que o clamor da meia-noite, e você sabe, o clamor da meia-noite foi a proclamação da chegada do noivo, a proclamação da volta de Jesus ali em 22 de outubro de 1844. Então o céu estava dizendo a Ellen White que o clamor da meia-noite era uma luz genuína, era verdade, que não era falácias, que eles não estavam sendo enganados e que não enganaram as pessoas. Não foi dada nenhuma explicação para o desapontamento, mas o fato de o céu ali mostrar, a visão dela mostrar que a proclamação do clamor da meia-noite era genuíno, para ela já foi uma reafirmação da sua crença, né? Da sua fé no advento. A luz foi posta no princípio do caminho. Então, a visão, essa primeira visão de Ellen White, ela vê o povo adventista no caminho em direção à Cidade Santa. Então, tem uma luz nessa visão. Tem até um quadro no Centro-White da FADBA, aqui da Faculdade Adventista da Bahia, tem até um quadro. Eu acho que quase todo Centro-White deve ter esse quadro, que é o desenho que foi feito da visão, da primeira visão de Ellen White, que é o Cristo ali, com a mão estendida, e várias pessoas no caminho bem estreito, e várias pessoas caindo também no abismo. Eu não sei se você já viu. Eu vou deixar a foto aqui desse quadro para você observar. E aí diz assim: a luz foi posta no princípio do caminho. Este era um novo pensamento. Eles haviam esperado que o clamor da meia-noite marcasse o final do caminho. Então, assim, qual era o pensamento daqueles que estavam lá no movimento Millerita? Que o clamor da meia-noite, que o anúncio da volta de Jesus fosse o final do caminho. Mas, na verdade, esse era o início do caminho. Era a luz que estava ali no início do caminho. Evidentemente, Deus esperava que seus seguidores percorressem um novo caminho de experiência e serviço. A luz iluminava todo o caminho, concedendo luz para seus pés, a fim de que eles não tropeçassem. Mas não era a sua única fonte de luz. Jesus, a luz verdadeira, a luz mais forte de todas, estava bem à frente deles, conduzindo-os à Cidade Santa, encorajando-os com a luz do seu glorioso braço direito. Então havia luz ali no início do caminho, mas a luz do braço de Jesus ali, do próprio Cristo, também brilhava. Mas, tragicamente, Ellen White viu que alguns adventistas, temerariamente, negavam a existência da luz atrás deles e diziam que não fora Deus que os guiara tão longe. A luz atrás dessas pessoas que declaravam que os 2.300 dias, as 2.300 tardes e manhãs não tinham importância e que também diziam que o 22 de outubro foi um erro, essa luz sumia e os seus pés eram deixados em trevas completas e eles tropeçavam e, perdendo de vista o sinal, a luz, e perdendo de vista a Jesus, eles caíam do caminho para baixo, no mundo tenebroso e ímpio. É esse abismo que o quadro mostra. Várias pessoas caindo pelo abismo, porque deixaram de olhar para Jesus, porque deixaram de crer que era Jesus que os estava guiando. E aí, uma semana depois dessa primeira visão, Ellen White recebeu outra visão, que foi ali que Deus fez ali formalmente o chamado para que ela trabalhasse para ele, como profetisa. E ele advertiu ela sobre o grande sacrifício que ela ia ter que fazer, mas ele prometeu a abundante graça. Ele disse: a minha graça vai te sustentar. E aí olha aqui a recusa. Ellen recuou em terror.
tão fraca que mal podia atravessar o piso ou falar mais alto que um sussurro, ela se contentava em dar de si o máximo para salvar o perdido, mas ela temia oposição e má interpretação. Uma reunião de crentes adventistas foi marcada para sua casa. Não disposta a encarar o povo, ela escapou no trenó para a casa de um vizinho. Mas dentro de pouco tempo, ela se submeteu ao Senhor. E durante uma reunião de oração, uma luz visível a todos incidiu sobre ela. Ela apresentou seu testemunho aos adventistas de Portland e, ao final, ela ouviu cerca de 60 pessoas confessando que eles tinham renunciado à fé no clamor da meia-noite, aquela fé do movimento milerita, mas agora eles estavam novamente convencidos de que aquela mensagem era de Deus. Pouco depois, enquanto visitava sua irmã Maria, ela apresentou suas visões a um grupo adventista perto de Portland e ela começou em um sussurro, porque ela era fraca, a saúde debilitada, ela começou sussurrando. Mas Deus lhe deu uma voz forte por quase 2 horas. E quando ela terminou e as pessoas começaram a fazer perguntas para ela, ela novamente só conseguiu sussurrar. Esse livro é maravilhoso, gente. Eu fico assim, encantada. Ele é maravilhoso. Aí agora, depois que ela teve a primeira visão e teve a segunda visão e apresentou ao povo, eu vou trazer aqui um trechinho ainda do capítulo 2, do Primeiros Escritos, que ela vai falar qual foi o sentimento depois da visão. Ao voltar dessa visão, eu me senti excessivamente desassossegada. A minha saúde era por demais precária e eu só tinha 17 anos. Eu sabia que muitos tinham caído por causa da exaltação. E eu sabia que se de alguma maneira eu me exaltasse, Deus me abandonaria e eu estaria seguramente perdida. Eu me dirigi ao Senhor em oração e supliquei-lhe que colocasse a responsabilidade sobre outra pessoa. Parecia-me que eu não poderia suportar. Eu caí sobre o meu rosto longo tempo e toda a luz que eu pude obter era: dá a conhecer aos outros o que eu te revelei. Então, Ellen White pediu que o Senhor colocasse a responsabilidade sobre outra pessoa. Mas lembra, Deus já tinha dado visão a 3 pessoas, Deus já tinha escolhido outras pessoas antes dela. Eles recusaram, Deus escolhe ela fica com medo e Deus diz assim: dá a conhecer aos outros, anuncia o que eu te revelei. Então, Ellen White revela a nós todas as coisas que o Senhor trouxe a ela. Gente, é apenas maravilhoso, é magnífico, é fantástico você estudar a história da igreja e a história desse chamado que o Senhor fez. Então, algo que eu quero deixar aqui para vocês sobre essa lição de domingo. O chamado, ele não se refere tanto ao que você precisa falar. O chamado se refere ao que você precisa viver. Porque o Senhor escolheu Ellen White porque a vida dela era uma vida com esse requisito aqui, ó, da tirinha. Submissão a Deus full time, em todo o tempo. Então, o Senhor a escolheu não apenas para que ela falasse, mas o Senhor a escolheu e a chamou para que ela vivesse como alguém que era representante de Deus, boca de Deus. Então, o chamado que Deus faz para nós não é para que a gente só fale. O chamado que Deus faz é para que a gente viva. Tem uma música de uma cantora cristã, Amanda Rodrigues, que ela era, eu não sei, né? Não cabe a mim, mas uma amiga minha tinha comentado que ela havia se afastado dos caminhos do Senhor esse ano. Mas na época que eu conheci essa música, a música se chama Sobre Ele. E ao final da música ela diz assim: mais do que ler, falar, eu preciso viver Jesus. Mais do que ler, falar, eu preciso viver. Então, o chamado que Deus faz é sobre viver e não apenas sobre falar. Vivendo como boca de Deus, você vai falar sobre Ele. Mas não é só falando sobre Ele que você vai ser boca de Deus. Porque muitas vezes a gente fala, mas a gente não vive. E precisa ser genuíno. A gente precisa falar depois que a gente consegue viver. E é uma luta diária. Eu tenho as minhas lutas. E é muito difícil a gente ser submisso a Deus em todo o tempo. Mas é simples, como eu falei no início do vídeo. Não é confortável, não é fácil, porque a gente tem que pedir ao Espírito Santo que mate o nosso eu, que mortifique a nossa carne, mas é simples e é possível viver em submissão ao Senhor. Então, esse foi o vídeo de hoje, domingo, dia 22 de outubro. E amanhã nós voltamos aqui para falar sobre a lei e os profetas. A gente vai entender um pouquinho mais qual é a relação entre a lei e os profetas, profecia, apocalipse, a nossa identidade. Para ser verdadeiro profeta, o que precisa? A gente vai entender um pouquinho sobre isso. Eu acredito que eu vou trazer aqui a lição de segunda e terça, tá muito ligada. Então eu acho que amanhã eu vou já fazer o vídeo de segunda e terça, tá? E aí na sexta-feira, você já sabe, tem o resumão,
que eu comecei a fazer a pedido de todos vocês. Então é provável que na terça-feira a gente não tenha o vídeo, porque a lição de terça vai estar no vídeo de amanhã, segunda-feira, tá certo? Que Deus abençoe você, compartilhe esse vídeo com a sua classe e aqui na descrição do vídeo está o capítulo da primeira visão, o áudio, tá? Para que você possa se aprofundar aí um pouco mais. E lá no Instagram eu vou trazer para vocês os links dos livros que eu mostrei aí na introdução da vinheta do canal, para que você possa adquirir caso você não tenha, inclusive o Nisto Cremos, tá? Tem um capítulo aqui do Nisto Cremos, que é o capítulo 18, que vai falar sobre o dom de profecia e vai trazer um panorama geral do dom de profecia nos tempos bíblicos, nos últimos dias, sobre o dom de profecia, os profetas pós, né, o período ali. Lembra que teve um período em que Deus não se comunicou com o povo, um período de 400 anos? O Nisto Cremos vai falar sobre isso e vai falar sobre o dom de profecia na Igreja Adventista, seu 7º dia, sobre a aplicação dos testes proféticos para que Ellen White fosse aceita como profetisa, a influência do ministério dela, né? E o padrão supremo do Senhor, que é a Bíblia, a palavra de Deus, que ela mesma diz que a Bíblia está acima de todas as coisas. Eu tô aqui procurando a citação, mas eu não tô lembrada onde é que tá. Que ela diz assim, que a gente deve tomar a Bíblia, que ela mesma tomava a Bíblia como única regra e tal, que a Bíblia não deveria estar acima de dos seus escritos, né? Mas enfim, isso a gente vê ao longo do tempo. Eu acho que isso vai sair no vídeo de amanhã, porque eu vou falar um pouco mais sobre os testes bíblicos, né, do profeta, tá bom? Então é isso, que Deus abençoe você e até o vídeo de amanhã. Tchau!